Nos capítulos anteriores ao capítulo 5, os autores desconstruíram a ideia de que uma história da história de Israel não pode ter como base a Bíblia, pois será uma historiografia com ideologia. Mas os autores questionam: se é assim, toda historiografia do passado e do presente também deveria ser rejeitada, pois nunca se escreveu um relato do passado isento de ideologia ou filosofia. Os autores questionam a tese central de Whitler, onde diz, abre aspas, que o Antigo Testamento, elaborado pelos estudiosos da Bíblia com base principalmente no texto bíblico, não passa de uma invenção. Fecha aspas. Contudo, todos os historiadores modernos também são parciais, tendo crenças e compromissos que influenciam o modo que escrevem suas histórias. Whitler é da ideia que o antigo Israel, elaborado por esses historiadores, com base em textos bíblicos, é uma entidade imaginária que só existe em suas mentes e não pode ser comprovada. De acordo com Whitler, abre aspas, praticamente não há prova alguma de que esse Israel tenha existido além da ficção literária. Fecha aspas. O que ele, Whitler, tentam fazer é desacreditar os textos bíblicos e tirar qualquer possibilidade de serem usados como relatos históricos, já que a narrativa hebraica é elaborada artisticamente e influenciada ideologicamente. Quem nos garante que a arqueologia, a antropologia e a sociologia também não são? Quando a arqueologia e antropologia dão as mãos aos relatos bíblicos, não vale, mas o contrário é válido. Interessante. O capítulo 5 deste livro parece uma espécie de introdução, pois nele começa a falar sobre o título propriamente dito, sobre a história da história bíblica de Israel. No capítulo 5, vão apresentar a história de Israel utilizando a Bíblia como base. Não que não usará outras matérias, arqueologia, antropologia e sociologia. A Bíblia, em especial, fornece o único relato contínuo que existe do antigo Israel. Em princípio, não existe à nossa disposição uma via melhor de acesso ao passado de Israel. Ao usar a Bíblia para falar da história de Israel, o objetivo é apresentar um relato da história de Israel. O interesse dos autores é demonstrar que é possível, com inteligência e integridade, escrever uma história de Israel. O livro começará a história com os patriarcas, Abraão e seus descendentes, pois é nesse ponto que a Bíblia passa a falar de Israel e concluirá a pesquisa no período em que o Império Persa subjugou o antigo Oriente Próximo. Também apresentará uma história bíblica de Israel que leva a sério o testemunho de textos não bíblicos sobre Israel, mas não levamos esses textos mais a sério do que os textos bíblicos,
disse os autores. Por mais que usam outras fontes que não seja a Bíblia, eles continuam levando a sério a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, pois este é o foco do livro, basear a história de Israel nos escritos sagrados, ou seja, a Bíblia. Os autores também disseram que os textos não bíblicos fornecem informações úteis sobre os povos com quem o antigo Israel teve contato. Quem são os autores? São estudiosos do Antigo Testamento, são pesquisadores. Não são historiadores profissionais, mas estudaram história tanto formal quanto informalmente. Dizem: história é nossa paixão e estamos particularmente interessados em analisá-la com profundidade no contexto de nossa verdadeira área profissional de pesquisa, o Antigo Testamento. Os autores são estudiosos do Antigo Testamento e interessados na história de Israel e a partir do contexto cristão teísta. O capítulo 5 de fato é uma introdução à segunda parte do livro, para beneficiar-se mais desta obra. Nós indicamos ela para leitura. Então, leia esta obra, aprofunde no tema, uma história bíblica de Israel. Bora continuar a leitura e nos acompanhe nos stories do Instagram para mais informações. Boa leitura, professor David.